Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas ao podcast da Aceleração, a sua dose semanal de motivação para que você, sua empresa, sua equipe possam vender cada vez mais e melhor. É isso aí. Hoje estou com um amigo especial aqui, um cara que vai falar sobre várias coisas de maratona a vendas, mais sobre vendas ou maratona de vendas. Mateuzinho, meu irmão, o irmão que o esporte me deu. Cara, seja muito bem-vindo aqui. É um prazerzaço ter você, um cara de peso para essa mesa. Essa mesa estamos até mexendo na estrutura dela. Só vem cara de peso aqui. Literalmente. Parece. Então, cara, obrigado por ter topado o convite. Vamos no nosso papo natural aqui, sem roteiros e sem certo e errado. O objetivo é a gente trazer um pouco da sua experiência sobre vendas, um pouquinho da performance. Eu quero que você conte aqui pra gente eternizar o seu Sub-3. Contarei. Os corredores que estão nos ouvindo vão saber do que a gente está falando. Então, cara, muito obrigado. Seja bem-vindo. O Mateuzinho é um cara que está à frente comercial. Mas antes da gente chegar onde você está, eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou aqui na cadeira, aqui. Pegou o elevador, isso aqui. Como que você chegou onde Cara, você primeiro, tá hoje? obrigado pelo convite, uma super honra, Marcelão, Chay. Acho que se essa conversa servir para motivar que seja uma pessoa, ela já valeu a pena. É isso. Cara, na verdade foi tudo muito louco, assim. Minha vida sempre foi muito corrida e sempre foi muito... Coisas aconteceram que mudaram completamente o rumo da minha vida, assim, né? Então, cara, eu sou de Santos, né? Tenho 28 anos, minha família ainda mora lá. Eu fui cara, acho que eu vou começar um pouco pelo meu lado pessoal, que ele vai convergir em algum momento com o meu lado profissional, tá? Cara, eu fui um adolescente obeso, na verdade. Então, com 16 anos, eu cheguei a pesar... Eu tenho 1,75, né? Então, pra vocês só terem uma ideia, eu cheguei a pesar 103 quilos. E aí, cara, chegou um momento que eu decidi mudar a minha vida. E aí foi que entrou o esporte. E acho que o esporte... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16 para 17 ali. E aí, cara, quando o esporte entrou na minha vida, foi muito louco, assim, que de cara eu já senti aquele negócio de... disciplina e de entrar num ritmo, a gente estava até falando aqui antes das câmeras, de consistência e de você entender que é um processo, assim, e que não necessariamente vai ser rápido. E geralmente ele não é, né? Porque acho que assim, a consistência, ela te demanda tempo em qualquer área da sua vida. E aí, cara, o esporte entrou na minha vida, cara, depois, enfim, vim para São Paulo estudar, eu fiz faculdade de propaganda e marketing na SPM, e logo no começo da faculdade, eu entendi que o mundo ele é muito mais da conexão, dos contatos das pessoas do que necessariamente de, cara, alguma coisa que a gente, cara, que incrustaram na nossa mente quando a gente era muito criança. E eu usei a faculdade como um baita ponto de contato para me desenvolver, obviamente, conhecer pessoas e fazer conexões. E aí eu, cara, acabei pulando de paraquedas numa empresa suíça chamada Syngenta, que é uma empresa de agronegócio, que recentemente ela inclusive foi adquirida por uma holding chinesa. E, cara, lá foi muito legal, assim, foi minha primeira experiência profissional, corporativa, algo que eu jamais imaginei trabalhar e realmente as coisas acontecem. Então acho que eu acredito muito, assim, que, cara, o propósito ele tem que existir, mas ele também... Ele pode vir depois, ele pode vir com o carro andando, sabe? Ele não precisa necessariamente vir, assim, trazer um propósito, cara, então eu vou atrás dele, cara. Ele pode também acontecer e vir com o carro andando. E lá eu descobri a área de vendas, né? Então eu trabalhava com café e algodão, que era também muito fora da minha alçada. Fui aprendendo bastante, tinha um chefe que foi muito bom pra mim. E, enfim, fiquei quase 2 anos lá, 2 bons anos, aprendi muito. E de lá surgiu uma vaga já como efetivo na LG. E aí eu falei, cara, é uma oportunidade, enfim, fui fazer uma entrevista lá e deu certo. Antes de você, quando você estava na Syngenta, você estava na faculdade ainda? Eu estava na faculdade. E você sempre teve uma presença importante ali dentro da faculdade,
antes de ir para a empresa? Tive, cara, exatamente. Acho que então, um pouco para contextualizar, na verdade, até me perdoa. Quando eu eu entendi que networking era um pouco do caminho. Cara, eu entrei centro acadêmico, SPM social, eu fiz tudo que você possa imaginar pela faculdade, para de fato, cara, me envolver em todas as áreas, conhecer o máximo de pessoas possíveis. Nessa época você não imaginava que seria vendedor? Cara, não fazia a menor ideia. Marcelão, essas características dele dizem que ele seria um vendedor? Estatisticamente, não, né? Isso de querer fazer conexão e estar no meio de todo mundo, eu diria que os vendedores são... Eu falei estatisticamente porque tem uma pesquisa da HubSpot que diz que 70% dos vendedores não tinham intenção de serem vendedores. Eles se tornaram vendedores. Então, estatisticamente, está dentro do... Vou pedir para o Marcelo, para você trazer a história dos vendedores do fundão. Qual é a capacidade dos vendedores? A gente tem um lema, uma frase, algo que nos inspira aqui, que é: os vendedores são os protagonistas do progresso. E resgatar essa autoconfiança, o Marcelão tem uma teoria excelente sobre os vendedores, onde eles sentavam, e você vai dizer se você sentava nesse lugar ou não, se faz sentido, se estatisticamente o Marcelo acertou ou não. Sentava no fundão. Isso aí. Então, a teoria é válida, né? Nossa teoria é o seguinte, que na época da Revolução Industrial, ali depois, quando começou a vir a escola, todo mundo tinha um padrão de ensino ordinário. Então, todo mundo é avaliado na mesma nota de matemática, português e tal, porque precisava fazer mão de obra para a indústria, que, você não precisava pensar muito assim, né? O cara queria um cara que repetisse processo. Então, a turma do fundão é a turma que faz a bagunça. E então sempre foi valorizado o cara que tira nota 10 em matemática, em português e o cacete. Só que não é valorizado os caras que sentam no fundão e que fazia lá, né? Você devia levar a turma pro Juca, né? Fazia os festivais de música, cantar Belipô na Facu, não é isso? E aí fazer. Tinha uma cervejada, uma geleia, um negócio com pinga. Jurupinga. Não, uma gelatina com pinga, não tem? Jelly Shots. Jelly Shots, Isso aí. E aí essa é a turma do fundão. O cara consegue mobilizar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas e colocar na quadra do colégio ou da facu e não tem uma nota 10, então o cara é visto como um cara fora do... né, não valorizado. E a nossa teoria é que a turma do fundão, que é quem tem essa competência de lidar com pessoas e mobilizar pessoas, o cara se torna um vendedor, né? Cara, total. Acho Você era esse cara? Eu era sempre mais 200% esse cara, assim. Eu acho que... E é engraçado, porque essa teoria é muito boa. Porque das pessoas da minha turma, assim, da faculdade, todas as que eram da turma do fundão foram... Assim, não tô incentivando ninguém a não se dedicar aos estudos, tá? Pelo amor de Deus, mas assim, foram as que se deram melhor profissionalmente depois. Porque eu acho que quando, obviamente, que, cara, eu acho que cada segmento tem uma especificidade, obviamente que, cara, um engenheiro, teoricamente, ele não pode não se dedicar, porque senão ele vai derrubar o prédio, mas assim, eu acho que quando você se dedica para outras coisas, cria outras aptidões, isso te torna um cara muito melhor, porque no fim das contas, você não vai usar, sendo um vendedor, você não vai usar a sua aula de biologia. Você vai usar o que você falou, cara, o que você aprendeu, como trazer 2.000 pessoas para a quadra da faculdade, ou como fazer um contato aqui porque você precisa de um patrocínio para uma festa que você quer fazer na faculdade. E eu acho que isso, cara, é muito bom, assim, e é muito verdade. A gente não tem, cara, o vendedor, ele não tem conceitos pré-definidos, isso eu achei ótimo. Eu ouvi vocês falando aqui também antes, sobre isso, assim, não ter muito questões definidas ou, sei lá, cara, jobs muito bem estabelecidos, e eu acho que o dinamismo de vendas é um negócio que atrai, motiva e te deixa, cara, sempre afoito, assim, você acorda motivado para trabalhar, para evoluir, para se desenvolver, porque é uma área que, assim, querendo ou não, você precisa saber um pouco de tudo, né? Você precisa ter aquele negócio da mente mestra, assim, cara, que Napoleão Hill já falava dessas coisas, sabe? Então acho que você aprende a construir essa mente mestra, você aprende a saber um pouco de cada coisa. Então você é aquele cara muito mais agradável de conversar, você é um cara que sabe... eu acho que a gente pode falar disso depois com mais detalhes, mas assim, você é um cara muito mais adaptável ao ambiente que você passa, sabe? Até porque você está sempre diante do inesperado, né? O cara, né, que você vai ligar, vai falar ali com a secretária do cara ou com uma outra pessoa, o cara tá sempre jogando uma objeção, às vezes você conhece a objeção, às vezes não, e o cara tem que se virar nos 30, né? O que a gente vê nesse momento de transformação digital é que
os vendedores estão muito preparados para essa transformação, mas a gente vê que talvez a falta de autoestima faz com que o cara não se sinta seguro. Então vem o CRM e você fala, cara, você lida com objeção, quem já rodou muito em vendas, puta, o cara encontra o cara, acabou de perder o filho, perdi meu filho semana passada, e o cara tem que desenrolar e fazer uma venda. Exato. Aí o cara não consegue usar o CRM, velho. Então eu acho que é legal assim do vendedor recuperar essa autoestima, voltando no que a gente falou, porque o tempo inteiro, cara, ele foi o cara que enchia a quadra, mas não tirava 10. Então os caras, puta, velho, você vai ser vendedor aí mesmo, né? E aí é isso, o cara tem o potencial de pegar um cara que perdeu um ente querido há uma semana passada e convencer o cara a comprar um carro zero. E aí o cara não usa o CRM, e é aqui que é nesse lugar que a gente mora, que é para mostrar que, como o Chaya falou, né, os vendedores são os protagonistas do progresso, porque é o cara que está na fronteira de batalha. Quando lança um produto, né, quem é que vai tomar porrada do cliente, né? Total. É o vendedor, né, velho? Que o produto tem um defeitinho, mas o cara da... Não é o saque, né? Não é o saque. Não, mas, cara, eu acho interessante, porque é exatamente isso, assim, cara, os vendedores mudou demais, né, também. Então, assim, a gente estava falando de dinamismo aqui, eu acho que vendas é uma área, ela é muito viva, obviamente, e ela se adapta muito rápido ao mundo que a gente está. Então, por exemplo, cara, se a gente olhar 2019, quem falava que o e-commerce ia chegar no patamar que chegou hoje? Cara, provavelmente, assim, em pouco tempo, talvez ninguém. É. Então, cara, o vendedor ele não teve tempo de se preparar previamente para na hora que chegasse essa pandemia o cara chegava lá e, pô, não, beleza, agora eu sei. Só que eu acho que vendas mudou tanto que hoje ele é um mix, né? Desse cara mais proativo, mais comunicativo e que sabe angariar pessoas e ele se adapta bem às situações, com um cara também muito técnico. Porque é aquele negócio, se o cara, assim, você não pode hoje aplicar uma venda num cara que acabou de perder o filho. Porque assim, a chance dela dar errado, estatisticamente, é muito alta, né? Sim. Então assim, cara, se você tiver controle das informações, você souber o que você está fazendo, você tiver, cara, ferramentas que te ajudem e tiver muito preparado, e não para situações que, cara, eventualmente pode acontecer na hora ali, o cara recebeu uma ligação, qualquer coisa, mas se você estiver previamente preparado com, enfim, o mínimo de informação que você precisa, tá? A chance de dar certo é muito melhor. E eu acho que você adaptar o discurso para os níveis e pessoas diferentes com quem você vai falar, isso é muito importante. Eu vejo muito hoje, cara, enfim, vendedores e pessoas no geral fazendo o mesmo discurso para todos os grupos de pessoas, em diferentes grupos. E, cara, eu acho que isso não sei, na minha concepção é um grande erro, assim, né? Porque a gente fala aqui de um jeito, se a gente fosse falar, sei lá, por exemplo, com os meus chefes, por exemplo, na Samsung, que chegaremos lá também, a gente tem que falar de outro, porque o cara ele vai entender de outro jeito. Se a gente fosse falar, enfim, com nossos pais, a gente vai falar de outro e para passar a mesma mensagem. Então, acho que como você passa a mensagem é tão importante quanto a mensagem. Uhum. Porque se você passar errado, a gente vê muito isso, né? Aqueles caras mega gênios e o cara não sabe passar, não consegue passar um conhecimento. Não tem habilidade social, né? Não tem, porque a cabeça do cara gira em outro esquadro, assim. Então você adaptar o discurso e com quem você está falando, cara, para mim é extremamente importante. E acho que isso foi também, até voltando um pouco do que a gente estava conversando, foi um dos grandes fatores que me ajudou muito na minha carreira de vendas, assim, né? Eu saber exatamente aonde eu estava pisando, com quem que eu estava falando. Então, cara, com você eu vou falar de um jeito, com você eu vou falar de outro, e aí você vai ganhando confiança, que eu acho que também é um fator importante do bom vendedor, assim, né? Ele ter uma relação, e não aquela relação de amizade, mas assim, uma relação que ele gere confiança no outro lado, para que esse lado se sinta 100% à vontade e seguro de tomar as decisões com você. Então, quando você consegue criar esse elo, cara, assim, você tá muito bem encaminhado, né? Então, acho que, cara, esse é um ponto super importante. Acho que a adaptabilidade é você saber, cara, adequar o discurso e você, cara, ser transparente ao ponto de gerar confiança, né? É o que eu falo. É melhor você prometer menos e superar a expectativa do que prometer mais e frustrar o cara, né? Porque aí não vai ter, talvez, a segunda vez, né? Então, eu acho que é isso, assim, é jogar muito, muito limpo e ser até, entre aspas, vulnerável, assim, né, com o cara e se deixar um ambiente mais transparente mesmo, né. Então eu tiro você lá da quadra da SPM, com 2.000 pessoas, coloco você numa empresa suíça para falar de agronegócio, sendo que você nunca tinha pensado em ser vendedor, e você consegue ir performando, e aí você falou que você foi parar na LG.
E culturalmente a gente sabe que as empresas coreanas têm elas são mais rígidas, né? Então eu queria que você... Pô, o vendedor deve ser flexível, adaptável, e aí de repente você cai num cenário e fala, cara, como que foi esse processo? O que você aprendeu? Acho que o importante porque a gente sabe que o vendedor toma uma porrada mesmo e aprende com isso. Então, o que você aprendeu? Cara, eu acho que assim, a frase que eu gosto de falar demais mesmo é assim, cara, se você é vendedor, sempre seja o mais burro da mesa. Cara, seja curioso, questione, cara, entenda o mundo que você tá, entenda o ambiente que você tá inserido, ou a corporação que você tá, enfim, cara, qualquer que seja, pequenos detalhes, cara, porque são nos detalhes que você acha grandes oportunidades, assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e foi isso que me ajudou muito nesse primeiro lugar que eu caí de paraquedas. Então, assim, imaginar agronegócio é um negócio que poucas pessoas, assim, do nosso mundo, São Paulo aqui, assim, têm conhecimento, a não ser talvez quem trabalhe com isso. Então, acho que foi isso, assim, sempre ser curioso, fazer muitas perguntas, ir atrás mesmo de informação. E, obviamente, eu saí de uma empresa suíça para uma empresa coreana, foi realmente um choque de realidade, né? Então, assim, era uma empresa completamente flexível, tranquila em relação ao horário. Obviamente, todo vendedor tem pressão de meta, mas, assim, é muito diferente a pressão suíça da pressão coreana, né? Bastante, na verdade. E quando eu cheguei lá, por exemplo, na Syngenta não tinha muito horário estabelecido e não tinha aquela coisa. Eu cheguei lá, por exemplo, o meu horário eu lembro que era das 9 da manhã, das 8 às 18, né, meu horário na LG. Eu cheguei lá o primeiro dia, tipo assim, 9. Aí os caras já chamaram e falaram assim, então, vem cá. Sei lá, segundo dia, né, primeiro dia você chega bonitinho. Então. Aí eu falei, cara, aí os caras, vem cá, então, aqui é uma empresa assim, assim, assado, cara, horário é horário, então se você, cara, não se adequar a isso, não vai dar muito certo. Eu falei, não, imagina, tranquilo, tal. E aí lembrando que eu ainda estava na faculdade, né, quando eu fui pra LG, não sei se vocês lembram, assim, eu estava no último semestre. Tranquilo, a vida é tranquila. Eu me lembro que, assim, na terceira semana tinha uma festa, que era uma quinta-feira. E eu fui pra essa festa, na, tipo, terceira semana de trabalho, e eu acordei meio-dia. Aí eu dei uma desculpa para os meus chefes lá. Seu chefe tá te vendo agora, vai saber cara, que... Igor, Elisa, um beijo. E aí eu, cara, dei uma desculpa e não fui trabalhar. Não consegui trabalhar. Cara, obviamente, tomei um puto esculacho na outra semana e tal. Deu mais, sei lá, umas 2 semanas, mesma coisa. Outra quinta-feira, não fui. Mentira, eu acho que cheguei 2 da tarde, alguma coisa assim. Aí esse dia eles me chamaram na sala e falaram assim, vem cá, cara, é o seguinte, cara, a gente te acha um cara bom até então, só que a gente não sabe se pode contar com você. A gente não sabe se você é um cara que vai estar aqui às 8, se vai estar aqui às 9, se não vai estar aqui, se vai estar aqui às 2 da tarde. Isso é preocupante e é uma empresa que, assim, a gente valoriza muito, cara, esse conceito do compromisso, né? Então a gente quer saber se você vai estar aqui, porque se você falar pra gente que não está disposto, beleza, a gente conversa e cada um, assim, você segue sua vida, a gente segue a nossa e bola pra frente. E acho legal contar essa história porque foi esse dia que a minha carreira mudou completamente, assim. A partir, de verdade mesmo, isso foi numa quinta-feira. Numa sexta-feira. A partir da segunda-feira seguinte, eu era o primeiro a chegar no escritório e o último a sair no escritório todos os dias durante o próximo ano e meio, assim. E, cara, eu tinha na época 22 anos, 22 ali, sei lá, fui fazer 23 no outro ano. Eu, cara, com essa idade, e assim, coreano ele demonstra confiança te dando mais tarefas, né? Ele não vai chegar pra você e falar, muito bom, não sei o que, seu trabalho é ótimo, tal, confio em você. Ele vai te dando um pouco mais de coisa. Então eu assumi a parte de Business Intelligence para televisão, depois eu assumi a parte de demanda, então passei também 1 ano e meio indo todo mês para Manaus para discutir com a fábrica e com os coreanos, inclusive, cara, demanda, produção e tudo mais. E eu criei uma área que hoje o que eu fazia sozinho lá é uma área de 5 pessoas, que é uma área de pré-venda, na verdade, que é a produção, até o pós-venda, que era a parte de inteligência de mercado, que é um ciclo, na verdade, que te gera insights para como você produz melhor e assim vai, né? Então,
Mas foi esse dia, cara. Eu acho que assim, acho que talvez todo mundo tenha uma virada de chave na vida que você fala, cara, peraí. E foi aí que eu falei, não dá mais, realmente, eu preciso, cara, não dá mais pra ser aquele cara da quadra, não dá mais, assim, eu preciso também levar a sério. E aí foi muito bom, porque eu acho que eu aprendi alguns valores importantes, assim, acho que eu aprendi o valor de compromisso. Então, assim, cara, você como, cara, acho que qualquer vendedor, na verdade qualquer pessoa profissional, cara, você tem que ser um cara comprometido em qualquer coisa que você faça. E aí não importa como você é comprometido, mas assim, acho que comprometimento em qualquer âmbito da sua vida, ele é super importante. E aproveitando, você começou a treinar com 16. Você já estava com aí mais ou menos 22. O que esses 6 anos de esporte aí te trouxeram para esse clique nesse momento? Cara, me ajudou muito na parte... ótimo gancho, na verdade, me ajudou muito na parte... Que esporte você fazia, né? Como eu falei, né? Eu fui um cara obeso e eu comecei a correr, né? Porque eu acho que a corrida é um dos esportes mais democráticos que tem, né? Você compra um par de tênis e, cara, você corre, né? Qualquer lugar do mundo que você esteja. Não precisa ser um par de tênis de R$1.500, né? Não precisa, né? Reais, hoje o pessoal tá perdendo um pouco a mão, mas enfim, isso é um papo para outro episódio. Mas assim, eu acho que é um esporte super democrático e eu comecei a correr justamente para emagrecer, assim, eu nunca pensei em performar, em correr maratona, não sei o quê, mas, cara, eu obviamente, cara, como somos seres humanos competitivos, né, por natureza, talvez, eu comecei a, obviamente, gostar e aquele negócio, você vai se apaixonar, agora eu quero fazer 5 km, agora 10 km, meia maratona, tal. E acho que isso me ajudou muito a entender o valor do compromisso. Até então eu só não aplicava esse compromisso, ainda não tinha aplicado ele para minha vida profissional ali, porque na minha cabeça, como minha primeira experiência tinha sido uma experiência muito mais flexível, que eu sou super a favor, tá? Eu não acho que tem que ser, cara, aquela regime militar aí nas corporações, não. Mas eu fui inserido num outro mundo completamente distinto, cara, aquilo ainda demorou para me dar um clique. Eu precisei, de fato, de uma porrada ali, mas acho que o esporte, cara, ele te ajuda, cara, em muitas coisas. Acho que o jeito que você encara, por exemplo, o esporte diz muito sobre, cara, como você é na sua vida inteira, né? Então, isso pra mim sempre foi muito, muito importante, cara. Foi o esporte que me tirou da obesidade, foi o esporte que me ajudou a ser um cara menos baladeiro, assim, um cara mais tranquilo, mais comprometido, mais relaxado. E é o esporte também que muitas vezes é a minha terapia mesmo. Acho que todos nós temos dias difíceis, dias complexos, semanas complexas. A gente passa por problemas pessoais, profissionais. E muitas das vezes, cara, é de fato o esporte que, cara, ajuda a gente a dar uma aliviada. Então, às vezes, cara, vários amigos meus brincam e tal. Tipo, a gente vê, por exemplo, o Chay às vezes 10 horas da noite saindo pra correr. Não é porque o cara é louco, mas é porque, cara, é o escape dele. Às vezes eu também acordo, terça-feira eu acordei 3h40 da manhã pra treinar. É loucura? Talvez um pouco, mas assim, é algo que pra mim... mas acho que sim. Mas né? pra mim faz sentido, e pra mim, assim, também molda o meu compromisso. Então, assim, eu acho que é uma coisa, você conseguir, por exemplo, pra mim, Matheus, eu saí da cama 3h40 da manhã, um cara que até 10 anos, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu tava indo dormir esse horário, pra mim isso já é a primeira vitória do dia. Então já começo o dia ganhando a primeira. Se eu levanto da cama e vou treinar. Eu vou treinar, acabo o treino, ganho a segunda. E aí, cara, você vai, entendeu? Você vai num fluxo. Você já fez maratona antes da LG? Você começou correndo pra dar um rolê e aí... Comecei correndo pra dar um rolê e comecei nessa. E aí você vai, né? Vai 10, 21 agora e tal. Eu fiz antes da LG, na verdade eu tava na Singenta quando eu fiz minha primeira maratona. Eu fiz maratona de São Paulo em outubro de 2014. E assim, eu realmente não sabia o que eu tava fazendo. Qual o tempo? Só pra gente contar no final da história. Eu fiz 4 horas e 4 essa maratona. Gravem, 4 horas e 4. Fiz 4 horas e 4, assim, eu não sabia. Aquele cara, eu corri sem camiseta. Tipo... Com tipo de garçom, igual São Silvestre? Não, mas vestido de Flintstones? Bermudão, assim, tênis que eu nem não sabia o que eu tava fazendo, não sabia o que era gel de carboidrato, não sabia o que era bala de sal, não sabia nada. Fone de ouvido e tal. E aí, beleza, eu corri isso, aí em 2015 eu falei, não, eu vou levar um pouco mais a sério a corrida, e aí foi quando eu realmente decidi focar mais, assim, falar, não, cara, peraí, eu tô fazendo tudo errado, deixa eu começar a treinar direito. Aí comecei a treinar com um cara, era uma planilha online, um cara de Santos, e aí foi bem quando eu tava também entrando na LG ali,
E aí foi muito bom, assim, porque foi assim, a corrida me ajudou a ser mais comprometido na LG, e a LG, por eu ter dado esse clique, me ajudou a ser mais comprometido na corrida. Então foi um momento, cara, que as duas coisas começaram a convergir para que eu fosse um cara mais centrado e entendesse que, cara, você não vai, assim, é bem clichê essa coisa, mas tipo, não tem ganho se você não batalhar e não sofrer, sabe? É uma construção mesmo, então dia após dia, tanto no trabalho, tanto nas vendas, cara, assim, acho que você vai fazer uma negociação mega grande. Cara, você não senta na mesa com o cara, fala duas coisas, leva o cara pra almoçar e não assina um contrato de milhões, não é assim que funciona. É a mesma coisa corrida, você não vai começar a correr hoje, amanhã você vai fazer 10 km, correr para 35 minutos. Então, assim, é uma construção, entendeu? E eu acho que nesse momento foi onde as duas coisas convergiram e uma foi ajudando a outra. Então eu fui evoluindo profissionalmente muito, muito rápido, foi muito bom. Eu fui evoluindo também na corrida, de uma forma também constante, com calma e tudo mais. Só que na LG ainda me faltava uma coisa, assim, eu não conseguia muito ser quem eu era profissionalmente, porque eu separava completamente a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu era aquele cara que, tudo bem, eu era muito novo ainda, mas eu tinha reunião, eu lembro, toda segunda-feira com o CEO da América do Sul, que era um coreanão, tá, não sei o que, chama Mr. César, que lá eles dão nomes brasileiros pros coreanos, né, pra facilitar a vida. E aí, cara... E qual era o nome dele coreano? Ah, meu amigo, eu lembro só de um outro cara que era Sewan Kim, mas o resto eu não lembro de mais nenhum. E aí, eu lembro que eu ia de terno nas reuniões e tudo mais e tal. E aí faltava isso, assim, eu poder ser aquele cara que, assim, cara, se eu tô afim hoje de colocar uma camisa social e um suéter, eu coloco. Se eu tô afim de calça jeans e polo, eu vou. Se eu tô afim de camiseta, eu vou. E me faltava um pouco isso, assim, né, profissionalmente. E também, eu acho assim, culturalmente, né, os coreanos, eles têm um pouco da hierarquia e de ter aquele negócio, puta, você precisa esperar o seu momento. Eles são caras mais... Eles não são muito meritocráticos, né. E aí chegou um momento que eu falei, cara, não é mais pra mim. Então eu acho que assim, eu sempre tive isso muito claro desde o começo da minha vida profissional, assim. Eu acho que são três pilares que, pelo menos eu sempre levei em consideração, né, cara. O primeiro pilar, obviamente, é dinheiro, porque felizmente ou infelizmente, eu não sei mais, a gente vive num mundo capitalista que o dinheiro, ele faz parte do game. Acho que o segundo pilar é aprendizado e o terceiro pilar ambiente que você está inserido. Se no lugar que eu tô tem dois desses três, eu fico. Uhum. Se ele tem um só, eu já começo a me questionar se aqui é o lugar certo. E na LG eu comecei a ter, na verdade, só um desses pilares, que basicamente ali no momento era o ambiente profissional, que era assim, era um ambiente duro, mas que era um ambiente que me dava bem, aprendi muito, eu sou muito grato a várias pessoas ali que passaram na minha vida. E eu comecei a falar, putz, cara, me questionar, e não sei, até que, cara, convergiu as astros me ligaram de uma empresa americana chamada Mattel, que eu acho que muitos não devem conhecer por Mattel, mas assim, eles que fabricam Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, enfim, muitas marcas que a gente brincou quando era mais novo. E eu acabei indo para lá, né? E aí, só para também fazer um gancho junto com a minha vida esportiva, nesse momento, cara, nessa minha transição de LG para Mattel, eu já estava levando muito mais a sério a corrida. Eu já tinha corrido uma boa maratona em 2017, já tinha uma meia maratona boa, eu já estava muito mais familiarizado, eu já tinha conhecido muitas pessoas pela corrida, inclusive o Shaya, e isso, cara, me motivou muito mais também, que eu gosto de pessoas demais, assim, eu gosto de conhecer gente, ouvir história e tal, e a corrida começou a me proporcionar isso, que até então eu também não tinha. Uhum. Eu corria e performance, gostava de evoluir ali, mas não tinha muito, né? Não tinha resenha pós-treino. Não tinha, cara, e é o mais gostoso da vida, né, cara, você acabar um treino ali, puta, e conseguir tomar um café com seus amigos, dar risada, e um zoar o outro porque quebrou no treino e tal, é demais. E aí foi quando, cara, eu comecei a ter isso em 2017 e comecei a ter isso, assim, não só por treinar com um cara que eu treino até hoje, que é o Wagner,
que o Chay também treina, mas também porque, cara, eu fui chamado, assim, sem querer, eu caí de paraquedas para ser pacer da Nike. Então, que era um projeto que eles tinham do NRC, onde eles faziam alguns treinos, né, durante a semana e tinham os pacers para ajudar as pessoas a correrem, se desenvolverem na corrida. E eu fiz parte desse projeto e também me abriu, assim, muitas portas em relação a, cara, conhecer mesmo gente e tudo mais. E aí eu tava nesse momento e eu fui foi minha transição da LG pra Mattel, né? E aí quando eu cheguei na Mattel, cara, sabe quando você, tipo, abre uma porta assim e vem um mundo novo pela frente, assim, quando você fala, nossa, não é possível que existe esse mundo, assim. E eu vi que, cara, existia um mundo meritocrático, um mundo onde as pessoas elas conseguem trabalhar de uma forma mais tranquila, elas conseguem ser elas mesmas. Era um mundo completamente diferente, um mundo corporativo que até então eu não tinha vivenciado nada parecido, né? A Mattel trazia uma cultura mais americana ou era uma cultura mais latina? Qual então, que era? Esse é o legal da Mattel, era um misto, porque assim, a Mattel é uma empresa americana, mas o headquarter do Brasil é México. Então era um misto desses dois mundos. Então você tinha a meritocracia americana, aquele negócio, cara, você de fato, você vai crescer pelo seu próprio esforço. Então se você performar, se você entregar, cara, você vai crescer. E eles tinham, só que eles não tinham aquela pressão também americana daquele negócio de enlouquecer. Então era um negócio mais ameno, obviamente, mais uma vez, pressão sempre vai ter na vida, em qualquer lugar, mas era um mundo assim, meritocrático, com uma cultura mais brasileira mesmo, assim, era um negócio muito, muito doido, assim, porque eu vivenciei até então aquele mundo corporativo onde as pessoas, um jogo de xadrez, as pessoas, se você falou uma frase errada, o cara pega aquilo e joga contra você e tal. E nesse momento eu vi, cara, existem pessoas que, puta, trabalham em prol da mesma coisa, sabe? Porque todo mundo quer andar pro mesmo lado, e não é assim, um quer andar pra cá, outro pra cá, porque cada um quer se promover na frente do outro. E isso foi muito legal. E aí eu acho que eu entrei lá para atender uma conta, que era a ReHap, na parte comercial, que era a maior conta, né, da empresa. E aí também acho que tem um ponto que, não sei, acho que sorte, destino, acho que cada um chama como quer, mas assim, entrou um cara lá, que é um mentor meu até hoje, assim, chama Gustavo Bruno, na verdade, né? Se estiver ouvindo, Guto, um grande beijo pra você. E esse cara entrou na empresa, eu tinha mais ou menos 1 mês de empresa, 2 meses e tal. E acho que, assim, ele é um dos caras mais fantásticos com quem eu já trabalhei, assim, de fato, sabe aquele cara que muda mesmo a sua visão sobre tudo, né? E aí eu lembro de chegar um dia pra ele e tal, e eu falei, cara, aqui na ReHap, acho que vai ser muito difícil eu contar uma história nova e grandiosa de sucesso, né? Porque assim, é uma conta muito já estabelecida, você não vai crescer, cara, 3 dígitos aqui. Uhum. E eu sou um cara que eu gosto de contar história e assim, sempre fui um cara numérico, então nunca fui aquele cara que vamos crescer 12%, não, vamos crescer 140%. E aí a gente vê o que vamos traçar um plano aqui para crescer 140, mas assim, eu sempre mirei na lua, porque eu acho que as histórias, elas, cara, elas dão uma expressão, assim, imagina, se você chegar a contar pro cara assim, puta, cresci 12, o cara vai falar, não, puta, bom trabalho, legal, ok. Só, cara, cresci 140, você fala, cara, esse cara não sei, esse cara é... Então tá no lugar certo, né, velho? Tá Porque aqui a gente gosta de crescer bastante. É isso, então é aqui mesmo. Crescimento Eu já exponencial. falei que eu vou pedir meu emprego aqui, vou assinar demissão amanhã, vou pedir meu emprego aqui essa semana. A foda vai ser só pagar o passe dele. Pagar em euro, né, velho? Aí Você tá pagando difícil. em dólar ainda. É. Aqui de virar pra euro aí. Aí eu venho. Já tá Mas deixa eu recebendo fazer uma dinheiro. pergunta aqui. Você trabalha na Mattel. O que a gente, quando entra nas empresas, tenta estudar um pouco a cultura da empresa e tal. Claro. E o que você consegue identificar, se é que tem isso, né? Apesar de ser uma empresa americana, é uma empresa que lida com sonhos, assim, né? Bicho, o cara é uma empresa de brinquedo, velho. Você imagina, o cara tem uma questão muito lúdica que, sem isso, ela não seria uma empresa de brinquedos. Total. Como é que isso repercute no dia a dia, ou na gestão, ou na cultura? Né? Sabe, essa questão, tipo assim, o cara fala que trampa na Disney, porra, tem a aura da Disney, assim, não dá pro cara não ter, né?
O que tinha assim? Porque é legal, né? Brinquedo, velho. Não, cara, total, assim, primeiro que o ambiente ele já é propenso a isso. Então, assim, você vai fazer reunião numa sala da Barbie, toda rosa, com o logo da Barbie, um monte de boneca, a casa da Barbie no meio da mesa, umas coisas que você... Mas o que eu acho que, assim, muitas empresas estão tomando um rumo que é o seguinte, por exemplo, quando a gente falou de Disney, falando de Mattel, elas vão virar, de fato, empresas de conteúdo e não de venda, de produto específico. Acho que a venda ela vai ser uma consequência do conteúdo que você gera. Então o brinquedo ele era muito isso. Então, por exemplo, quando eu tava lá e a gente teve a licença dos Minions, cara, eu vendia muito Minions, por exemplo, não sei se pode falar, né, as marcas, mas enfim, por conta pode, do... porque ainda não tem ninguém patrocinando esse podcast, então manda. Aliás, Mattel, Minions, Disney, quem quiser patrocinar... Porque tinha o filme, então tinha o conteúdo. Então, assim, para brinquedos especificamente, cara, é o conteúdo que gera o sonho na criança. Se você não tem conteúdo, se você não consegue... o cara tem que criar a imaginação no cliente dele para ele poder ver um boneco, que nem esse aqui. Ele fala, puta, velho, eu dou né, o cara... E aí, cara, é o que eu falo, eu acho que, assim, qualquer vendedor, ele precisa ser um cara bom de storytelling. É exatamente o que você falou. Você precisa conseguir pegar, cara, esse boneco, esse copo d'água... E, cara, contar uma história pro seu cliente ou para quem tá sentado na sua frente, que, assim, pode ser uma coisa que não faz sentido para você. Mas se você entender que para aquele cara faz sentido, porra. Então imagina, cara, por exemplo, a gente tá sentado aqui, eu quero vender esse copo d'água. Para mim, não faz sentido, por exemplo, pagar R$1.000 nesse copo d'água. Se você... Falar que foi do Ayrton Senna? Não, ou se... Ou foi a última água que foi do Ayrton Senna, ou se eu soube, cara, que você, sei lá, tá uma semana no deserto, aí chegou aqui na minha frente. Cara, faz sentido de cobrar mais caro. É o que eu falo, velho. O vendedor, ele tem que ser oportunista. Sabe aquele cara que você ia no estádio, porque agora faz tempo que a gente não vai, né, mas... Você ia no estádio e tinha aquele cara que ele via a previsão de chuva, ele saía na porta do estádio vendendo capinha de chuva, guarda-chuva e tal. Cara, esse é o cara empreendedor, assim. Então o vendedor, ele precisa ser empreendedor. Ele precisa ser um cara que ele vai olhar um cenário, um ambiente, e ele precisa achar oportunidade aonde quer que ela esteja. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, é você achar oportunidade e, obviamente, você saber contar uma história para o nicho que você está trabalhando que faça sentido o cara pagar, enfim, o quanto for. Isso, cara, acontece muito em marca de luxo, acontece muito com venda de oportunidade, né, assim, que eu te falei, o cara, ele conta uma história sem falar nada, né, o vendedor da capa de chuva, ou aquele chicletinho ali no checkout do supermercado. Então é isso, é você achar pontos de contato, cara, que fazem sentido e contar uma boa história, né, você saber como levar isso pro cara. Você falou de chicletinho, a gente tem os caras aqui em São Paulo, acho que no Brasil todo, né, o cara põe o chiclete no retrovisor e depois sai catando. Antigamente o cara que fez aquilo foi inovador. Sim. Porque ele de alguma forma escalou o trabalho dele. Você ficava com aquele chiclete na sua frente, a chance de você comprar era maior. Aí agora tem os caras que contam a história no papelzinho. Eu tô tentando comprar uma casa para minha sogra, eu tô tentando fazer não sei o quê. E aí tem até uma veia bem humorada ali, em alguns casos, né? Que você fala, cara, putz. Muito bom. Vou comprar porque o cara mandou bem demais, né? Aliás, você deu uma ideia, agora se for da Barbie, a gente pode pegar uma parede aqui, se tiver, e colocar os itens que a gente já vendeu, né? Que a gente já vendeu remédio para pressão, já vendeu marca-passo, já vendeu trator. Eu quero saber se vai ficar um trator aqui. Não, pode ser o tratorzinho aí, né? Porque, porra, eu tava conversando com um cliente esses dias aí, e aí a questão vender é diferente e tal, aí você fala, cara, mais ou menos, né? Tem um princípio ali que... Então, já que a gente não tem Barbie, vamos montar uma parede... Ou a gente pode depender de vender Barbie, né? Também pode ser. Eu acho que esse é um ponto. Mas assim, eu acho que só pra fazer um gancho nessas duas coisas que vocês falaram, acho que o primeiro ponto cara, de fato, hoje, por exemplo, você deu o exemplo do chicletinho, né? Mas eu acho que assim, a gente precisa estar muito atento, porque você ser o primeiro é muito diferente de você acompanhar uma tendência. Então assim, cara, se você é um cara, hoje no mercado, mais preparado, então se você é um cara com instrução, que você, cara, teve alguma informação, aprendeu a como acelerar suas vendas de fato, eu acho que isso não foi combinado aqui, tá, pessoal? Eu acho que, assim, mentira, depois a gente pensa, você já sai na frente sobre várias pessoas que estão no mesmo barco que você. Então, acho que você também inovar, o que eu falei, né, antes de você ser empreendedor, cara, isso é muito, 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 muito importante mesmo. E aí, cara, acho que até você falou aqui de história,
Eu acho que também, assim, a temática, o ambiente que você tá e como você deixa o seu cliente, a pessoa que você está falando, acho que isso é muito importante também. Eu passei muito, assim, eu ia em clientes, né, quando na Mattel, se é em alguns escritórios que eu não vou citar nomes, que o cara deixa um ambiente meio inóspito, assim, pra você ficar incomodado mesmo, né? Obviamente, cara, ele faz o papel contrário. Então, acho que um ponto também muito importante que as pessoas têm que ter muito claro é a inteligência emocional, cara. É você não se abalar, independente do lugar que você esteja, independente do não que você leve. E aí eu vou até contar uma história aqui que eu falei pra ele. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu virei vendedor, né, que hoje tá todo mundo que account manager, não sei o que, né, o pessoal, o cara adora... Gourmetizou vendedor. Eu comecei muito novo, né, então eu comecei ali com 25 anos, e apesar do pouco cabelo, né, eu sou novo. E aí eu comecei com 25 anos e, cara, era muito, assim, eu lembro de chegar num cliente no Rio de Janeiro e a pessoa olhou pra mim e falou, cara, assim mesmo, você que vai me atender? Não, imagina. Volta lá pra Mattel e manda vir outro aqui que eu não vou falar com você não, imagina. E aí, cara, se desestabilizar. Total, e assim, se você não tá preparado, assim, não tem uma inteligência emocional muito bem definida, cara, você vira as costas, sai da sala e volta pra São Paulo e fala, não consegui ir lá porque... E cara, eu lembro assim de falar, eu falei, cara, eu preciso de 5 minutos. E eu sabia que essa cliente específico tinha um problema também específico lá. E eu lembro assim, cara, na época eu não tinha nada, eu não sabia se eu ia conseguir ou não fazer aquilo pra ela, mas eu falei pra ela, eu te garanto que eu vou fazer. Enfim, eu lembro que assim, ela me deixou no hotel de carona, pra você ter uma ideia, no final da conversa. E eu voltei pro escritório e eu dei um jeito de fazer aquilo que precisava ser feito. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ia ser a criação do meu elo com aquela pessoa e que dali pra frente ela ia confiar em mim independente do que acontecesse. Porque, cara, várias pessoas provavelmente antes de mim passaram ali por ela e não conseguiram resolver aquele problema. Ou não se esforçaram, ou não quiseram, enfim. Eu queria fazer... Pode falar. Só fazer um jabá aqui, né? Porque nessa história aí a gente tem... Storytelling. Vejam o nosso treinamento de storytelling, né, Carol tá na produção aí. Temos também argumentos poderosos, também treinamento, aceleração de venda, argumentos poderosos. Perfil comportamental. Inteligência emocional e negociação estratégica e sociograma. Então, nessa história aí, temos todos os módulos. Você que não viveu a história da Mattel, nunca conheceu ninguém, aproveite aí para contratar-nos. É isso aí. A gente vai contar depois a ligação disso tudo, né, que a gente tá falando aqui. Mas, cara, o Mate, vou chamar de Mate aqui. Matheus, Mate. É a segunda vez que você fala de um ponto que deu um clique, assim, que deu uma virada, né? O primeiro foi quando você, na segunda balada, que os caras te chamaram pra salinha e falaram, irmão, e aí, ó, seguinte, você falou... E depois agora foi na mulher que já te deu uma trucada ali, você poderia ter rateado. E o que me chama a atenção, eu queria até, você falou de inteligência emocional e trazendo para a inteligência emocional de fato, normalmente não, algumas pessoas poderiam se abalar negativamente com a primeira porrada, falar, se lascar, porra, tem que ver minha vida, encher meu saco, não sei o que e tal. E você teve uma questão positiva, é a mesma coisa agora no Rio de Janeiro, não foi no Rio, né? No Rio. Da mulher te dar uma trucada, você poderia ter dado uma resposta e falar, querida, me respeita por causa disso, daquilo do outro. Você falou, não, peraí, só um minuto. Você foi lá, fez a lição de casa. E aí quando a gente fala, para quem talvez não esteja familiarizado com o termo de inteligência emocional, ele foi cunhado aí pelo psicólogo acho, né? Daniel Goleman, que foi o primeiro cara que começou a falar de inteligência emocional. Então ele traz alguns pontos importantes da inteligência emocional que vão passar pelo seu autoconhecimento, depois como que você controla o autocontrole, empatia e a destreza social, né? Então, cara, você se conhece, acho que a corrida faz muito bem isso, que depois que você falasse. Depois você tem esse autocontrole de não sair dando porrada em todo mundo, consegue ler a pessoa e, por último, pega isso tudo e tem a destreza social, a habilidade social, que foi os seus 5 minutos e fala, peraí, deixa eu pôr a bola no chão. Então, minha pergunta para você, depois desse preâmbulo todo aqui, como que você desenvolve a sua inteligência emocional, entendendo que isso é algo que deve ser trabalhado diariamente
constantemente até o fim das nossas vidas? Cara, eu acho que assim, o primeiro ponto é de fato você, cara, se conhecer mesmo, né? Você cada vez mais se questionar e, cara, entender quem você é, até onde você aguenta e até onde você acha que a corda vai roer. A partir do momento que você entende isso, você começa a trabalhar, puta, se a corda vai roer a partir daqui, o que eu posso fazer para ela não roer a partir daqui, para eu aguentar cada vez um pouco mais. E aí, cara, eu acho que assim, a gente tem inúmeras ferramentas, e é o que eu falei, mais uma vez, cara, temos que ser curiosos o tempo inteiro e nos questionar sobre tudo. Então, eu acho que, assim, no meu caso, eu tive, por exemplo, a sorte de ter um mentor na época que, putz, me dava alguns, cara, insights, me ajudou bastante. Eu acho que vocês fazem um trabalho, cara, que pode muito ajudar as pessoas a não só assim entender, mas também assim estarem preparadas para a corda não roer nesse momento, entendeu? Para sempre esticar um pouquinho mais. E eu acho que um pouco do que você falou, cara, assim, a gente tem, na verdade, 5 fatores que definem a nossa personalidade, né? Então acho que tem um teste online que é o Ocean, né? Então assim, acho que é bacana todos nós fazermos esse teste e a gente meio que entender mais ou menos quem que a gente é. Se a gente é um cara mais aberto a novas experiências, se a gente é um cara mais introspectivo ou extrovertido, se a gente é um cara mais afável, se a gente é um cara mais consciencioso, né, aquele cara mais metódicozão e tal, ou se a gente é um cara meio neurótico, né, aquele cara que, putz, é muito preocupado e agitado e tudo mais. Acho que entendendo isso, você consegue também saber muito, muito bem como moldar a sua fala. Então, por exemplo, se eu sou um cara mais extrovertido e um cara aberto a experiências, assim, eu gosto muito de conhecer pessoas, como eu falei, viajar e tudo mais. Então, cara, eu tenho que ser aquele cara que eu vou chegar, putz, pra cima numa reunião, eu tenho que ser aquele cara que vai, cara, fazer alguma coisa para levar a reunião para um patamar mais alto. Se eu fosse um cara mais introspectivo, eu ia ter que ser aquele cara mais numérico, mostrando mais dados. Então você se conhecendo, você tendo muito claro quem você é de fato, cara, ajuda muito a você saber que a sua qualidade, como usar a sua qualidade. Então não adianta você pegar um cara extremamente introspectivo, cara, e mandar esse cara liderar um workshop para 150 pessoas. Isso não vai ficar bom. Para 3 pessoas, mas não tem chance de ficar bom, entendeu? Então é o que eu falo também, acho que assim, às vezes a gente erra, os líderes erram demais também. E eu acho que assim, quando você entra na parte de liderança, os líderes, eles precisam ser líderes e eles não têm que ser chefes, cara. A partir do momento que o cara é chefe, se o seu subordinado tem medo de você, cara, que tá tudo errado, fudeu. Então assim, eu acho que liderança é você saber, cara, olhar para cada uma das pessoas que estão com você e falar, porra, esse cara aqui é um cara mais introspectivo, então, velho, eu não vou colocar esse cara para falar em público. Só que esse cara pode ser fudido, sei lá, em análise, em fazer apresentação, editar um vídeo, em fazer alguma coisa que, porra, vai ajudar demais a construção, sei lá, de uma ideia, de um JBP, de qualquer ponto que seja. Pô, esse cara é extrovertido, esse cara é muito bom nisso. Então você vai, sendo líder, é o que eu falei, cara, o líder ele não tem que ser o melhor em tudo. Ele só tem que ter os melhores em cada uma das áreas. Que aí você cria, cara, a mente mestra lá, que aí isso, puta, vem assim, de muito, muito tempo já falam disso, né? Inclusive as 16 leis do sucesso, leiam, por favor. Cara, que eu acho que é justamente isso, assim, o grande líder é aquele cara que ele sabe associar a qualidade à pessoa e usar aquilo ao favor, né? Então acho que eu sempre não, né, pelo amor de Deus, mas assim, eu tive uma clareza sobre isso, por me questionar mesmo e por de fato, obviamente, também ter tido essa experiência com esse meu ex-chefe, né, cara, que foi um grande mentor pra mim. Hoje você disse que ele foi seu mentor, mas ele não chegou e falou assim, oi Matheus, tudo bem? Eu gostaria de ser o seu mentor e a partir de agora eu vou te orientar. Então, exato. Eu tô perguntando isso porque algumas pessoas às vezes perdem a oportunidade, você citou várias vezes aqui de poxa, eu tive a sorte de ter encontrado, etc. Quando na verdade você estava preparado e no lugar certo, na hora certa, mas tem o fator preparação, né? Claro, não. Mas eu queria entender essa história de, poxa, como que o cara foi meu mentor e claro. Eu tenho aqui Marcelão, eu tenho ele desde que a gente começou a trabalhar junto, tenho ele como um cara que eu encosto nele e falo, cara, aqui tem a fonte de sabedoria.
Ele nunca virou e falou assim, oi Felipe, tudo bem? Então, vamos fazer um contrato de mentoria aqui, assina aqui e tal. Então, porque assim, quem tá ouvindo a gente fala, cara, putz, aquela pessoa pode ser o meu mentor. Como que isso aconteceu? Cara, primeiro que assim, eu acho de fato que você ter alguém, igual você falou, cara, eu posso me apoiar no Marcelão, cara, eu sabia que podia me apoiar no... É super importante, cara, porque primeiro a troca ela é sempre bem-vinda, acho que as duas partes acabam evoluindo de alguma forma. E eu acho assim, cara, o mentor ele também te abre muitas portas, né, cara, em vários aspectos. Então o que aconteceu foi basicamente o seguinte, o cara, o Guto, né, ele era, imagina assim, o cara era VP América do Sul da Mattel. Eu falei, cara, eu preciso achar um jeito de criar um laço com esse cara. Eu cheguei no RH, na época, e falei, RH, a gente já teve alguma mentoria aqui oficial da empresa? O RH falou, não, nunca tivemos. Eu falei, nossa, RH, você imagina que legal a gente tentar fazer alguma coisa aqui, então você pegar, cara, sei lá, tipo, gerentes júnior e colocar esse cara para ter uma mentoria com alguém de cargo mais alto e tudo mais, tal. Joguei essa ideia no RH. Esse era o mate lá da quadra da SPM, Esse era o mate da quadra da SPM. Cara, teve um dia tomando um café, encontrei o Guto, eu falei, nossa, Guto, falei, cara, outro dia eu tava falando com o RH e eles me comentaram que estavam pensando em fazer alguma mentoria, não sei o que, tal. O que você acha? Cara, o cara virou pra mim e falou, cara, acho demais, inclusive se você quiser, podemos fazer, pra gente testar. Aí eu falei, pô, é mesmo? Aí eu voltei na RH e falei, RH, o que vocês acham? E aí, acho legal a ideia e tal, mas, putz, você já tem alguém em mente? Eu falei, cara, o Guto, aí falaram, se ele topar, a gente pode testar. Pronto, unir as duas partes. Então, acho que também, assim, além de você achar oportunidades, você nunca pode... Acho que assim, o jeito mais bonito de você vender uma ideia ou vender algo é não você impondo, às vezes, a sua ideia. É você manejando aquela situação, cara, para que a pessoa chegue e fale, puta, é isso, que é exatamente o que você precisa que ela ache, sabe? Então isso também eu acho que é algo muito importante, que é de fato você achar a oportunidade e aí a pessoa fala, puta, tive essa ideia, você fala, nossa, essa ideia é boa, hein? E é onde você queria que ela chegasse. É você, entre aspas, manipular ela pro lado que você precisa. Persuadir. Manipula, acho que persuade. É que você estava bem na frente do livro As Armas da Persuasão. Aí, se eu tivesse visto, tá vendo? Eu já teria... Estamos falando de gatilhos mentais. Aliás, compra agora. Pô, a gente tem um módulo de gatilhos mentais. A gente ainda fala da vulnerabilidade, né? Nesse livro aqui do TED. Ele fala justamente... Tem a Brené Brown. E tem Brené Brown também. Tem Brené Brown. A coragem de ser imperfeito. Está abastecido, então. Aí ele fala que para você criar conexão com a plateia, você precisa ter vulnerabilidade. Total. E aí eu me lembro, sempre que eu falo disso, eu me lembro uma vez, eu devia ter, sei lá, 19, alguma coisa assim, 19 anos. E aí eu participava muito do terceiro setor e tal, e aí a mulher falou, puta, vai no evento lá que vai ter, do Secov, que é o Sindicato da Habitação, né? E aí eu cheguei lá no evento, a mulher que gostava de mim lá, achava que fazia um trampo, era a presidente lá da ONG. E aí ela chegou e falou pra mim assim, putz, já que você tá aqui, meu, cheguei meia hora antes ali, já que você tá aqui, se você quiser fazer a abertura do evento, eu falei, caralho, velho, tipo, porra, velho. Né? Aí eu falei, bom, a sorte aparece pra quem tá preparado, né? Já peguei ali o papel, fui rabiscando, achei que era, sei lá, 50 negros, 60 negros. Aí abre o palco Renata Ceribelli, que é a repórter da Globo, era a mestre de cerimônia. Falei, que beleza, né? Aí ela abriu, falei, me fudi. Aí entrou a próxima oradora, Viviane Sena. Nossa, falei, porra, velho, caralho. Aí entrou nós, né? Aí eu já falei, pessoal, eu sou aqui jovem, tô aqui na banca do meu mestrado, então se vocês puderem me dar nota 5,5 pra eu passar, vai bem. Velho, desconstruí, ganhei a plateia, fui embora. Então é isso, vulnerabilidade. Você mostrou vulnerabilidade, velho. Você chega lá, mano, puta, eu sou o cara e tal, já era. Cara, é por isso aí que depois eu vim saber que isso é uma técnica, né? É uma técnica. É mais bonito você falar, às vezes, não sei do que você chutar. Acho que tem muita gente que tem aquela mentalidade, né, cara? Eu vou falar, puta, 17,4%, sei lá, o cara inventa um número. É muito mais bonito você falar, cara, não sei, mas assim, vou trazer daqui a pouco do que você... Porque é isso, você cria... O cara se sente mais confiável, entendeu? Sim. Porque depois, o cara pode chegar aquele número lá, se ele vê que tá errado, pronto, cara, acabou. E é isso, às vezes, também, acho que você começar eu sempre gosto de... Puta, é que assim, esse foi um caso específico, né, de discurso para uma grande plateia, mas falam, né, acho que até o Simon Sinek fala isso, que você tem que começar contando uma história que você engaja, mas prende as pessoas, né? E eu acho que assim, quando você vai construir uma apresentação, algo para os clientes,
acho que o jeito, cara, a ordem dos fatores altera demais o resultado. Então, por exemplo, se você quer vender um plano de X, sei lá, de vendas, e é um cara, se você tem que esse cara é um cara não muito, como posso dizer, numérico, você não começa com número. Sim. Você, cara, faz a construção daquilo e você fala, ó, cara, tá vendo isso aqui? Vai nos dar tal. Agora, se ele é aquele cara mais, putz, numérico, você começa com número e depois você decupa o como você vai fazer aquilo. Então acho que isso é super importante também, cara. Você falou, pô, você viu ali a plateia e falou, meu, me desconstruí total, pronto, a plateia entrou na sua e já era, cara, acabou. O poder do storytelling é... Aliás, se quiserem aprender a fazer treinamentos TED, também temos um treinamento. Liga agora. Liga já. Arroba seleção. A história do storytelling, o poder do storytelling é que ao contar uma história que envolva o interlocutor emocionalmente, quanto mais envolvido emocionalmente nós estamos, mais sequestrado fica o nosso neocórtex. Ou seja, menos racional ficam as suas decisões. Então, pô, às vezes as pessoas falam assim, vou ficar contando história. Vai! Porque daí isso vem o nome de sequestro emocional, né? Daí vem o nome de sequestro emocional. Que você vai reduzir a capacidade racional para que a pessoa esteja mais aberta. Então, seja numa veia mais bem-humorada, seja porque você contou uma história que deixou a pessoa emocionalmente envolvida, né? Uma história... e a gente tem isso clássico nos programas de auditório do Luciano Huck, por exemplo, que tem uma trilha, uma câmera, uma cena, e a hora que você vê, você fala, putz, você está envolvido com aquilo ali, né? E até o gatilho da curiosidade. Você pega o João Kleber, cara, segura, é isso que o cara fazia, entendeu? Ele vai te envolvendo. A gente tem uma cena clássica do João Kleber, que ele abre o looping, né? Você fala, putz, então, cara, vou te contar um negócio aqui, ele te prende pra mas já, cara. E você sabe que não tem nada de relevante ali, né? A gente tem que tomar cuidado para falar que uma vez no treinamento tinha um parente dele ou qualquer coisa assim. Brincadeira, João Kleber. Um abraço. E o cara, você abre e fala, putz, mas eu sei que não tem nada ali de interessante, mas seu cérebro fica preso naquilo. Então, se a gente trouxer isso para uma história relevante, que de fato o cliente pode querer comprar, cara, é super poderoso. Deixa eu puxar um outro tema assim, né, que eu acho que é super legal para quem corre, né? Para quem treina, ou para quem trabalha, para qualquer um que faz alguma coisa com consistência, né? Que tem uma frase que apropria o Kipchoge, que é o teoricamente mais rápido do mundo, né? Dizem que é por causa do tênis, né? Não que ele treina, não. É o tênis dele que... Acho que a galera sai comprando tênis, né? Pra ver se... mas ele põe o tênis lá e faz o que ele faz. Só o pegar tênis tá aí pra todo mundo. Que se é dele ou não, a frase é boa, então eu vou citar como dele. Que nada é mais forte que uma mente tranquila, né? Fato. E como é que você vê isso aí, tanto no esporte quanto no dia a dia, de você né? Às vezes você vai treinar e tá todo embarulhado e tal, e você fala, cara, o treino não sai, né? Porque você tá em outro lugar que não ali, né? Como é que você vê isso aí? Cara, assim, essa frase ela não era a frase acho, mais verdadeira possível. Então, assim, acho que todo mundo, cara, já teve dias, semanas difíceis e sabe como que é. Você, cara, sei lá, trabalhar se você perdeu algum parente ou se aconteceu alguma, sei lá, se alguém da família tá no hospital, é super complexo. Mas eu sou um cara que, assim, acho que o Chaya me conhece, assim, eu sou um cara que quando eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, cara, eu me entrego 100%. Então pode ser num treino, pode ser num dia de trabalho, pode ser em qualquer coisa da minha vida, assim. Por quê? Eu acho que, assim, hoje a gente vive numa geração que todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada direito. E, assim, isso tá afetando, cara, a relação interpessoal, inclusive. Então, assim, cara, hoje eu vejo mesas, assim, imagina se a gente estivesse numa mesa aqui num restaurante, cada um num celular aqui e tal, aí de repente você para de falar com alguém que tá do outro uma tela de celular, que também tá com outras pessoas, e a gente não se conecta mais, cara. Então a gente tá ficando vazio, né, cara? Então acho assim, sempre que a gente que eu pelo menos vou fazer qualquer coisa na minha vida, cara, a gente precisa estar presente ali, cara. Você precisa estar no momento. Porque assim, você vai ser muito mais concentrado, você vai fazer as coisas de uma forma muito mais assertiva. E, cara, os dias que você realmente não tá bem, cara, eu já fiz isso. E eu chegar pro meu chefe e falar assim, cara, numa boa, tipo assim, 3 horas da tarde, eu falo, cara, numa boa, se eu ficar aqui hoje posso ficar aqui até as 8 se quiser. Eu não tô às 10. Mas assim, não vai adiantar nada. E eu acho que assim, essa troca ela precisa existir. E aí você também, obviamente, precisa e deve saber em quem você pode se apoiar, né, na vida ali e tal.
falando especificamente do trabalho, né? E do treino, às vezes, de verdade, cara, é melhor se você tá com a cabeça, não treina, cara, não treina. Porque num treino desse, você se machuca. É num treino desse que, cara, você perde aquela confiança que você tava para fazer uma prova X, e aí você já vai falar, puta, deu errado aquele treino e não sei o quê. Então, assim, eu acho que, pra mim, você precisa estar sempre presente em qualquer coisa que você esteja fazendo. Então a gente tá aqui, cara, estejamos aqui, cara, vamos conversar, vamos aprender junto, vamos trocar ideias de fato. Não ficar assim, a gente tá aqui, aquele cara pensando no jantar com não sei quem, ou pensando na mensagem que ele não mandou, no e-mail que ele precisava responder. Cara, ninguém vai morrer por causa de uma hora que você tá... Você tocou num ponto super sensível que eu digo, que é assim, de fato as pessoas estão desconexas, que elas estão nas suas telas, né? Hoje todo mundo disputa atenção de tela. E o cara tá na tela para ver um vídeo de 15 segundos, né? Pensando aqui nos stories do Instagram, e não assiste até o final. Então assim, a gente tá aqui, nós estamos num momento entre amigos, tentando levar um conteúdo adiante que assim, é legal para nós, enquanto experiências, que cada um de nós aqui, e a Carolzinha que tá atrás, nos bastidores, extraindo, e a Mel que tá editando também, a gente consegue aprender muita coisa aqui, mas... a gente está com mais de 1 hora de conteúdo, acredito eu, né? 1 hora de conteúdo e você fala, cara, putz, será que uma pessoa aí, sei lá, dos seus 19, 20 anos, pararia para assistir um negócio desse? Olha quanta informação, né? Você falou da balada, você falou de uma série de coisas. Então, vivemos momentos delicados que eu de verdade não tenho a resposta, não sei para onde iremos caminhar ou para onde estamos caminhando. E isso afeta, inclusive, hoje, cara, o mundo corporativo de trabalho. Acho que, cara, assim, cara, em 99 esse cara escreveu esse livro, chama Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, e ele fala muito sobre ansiedade, né? E a gente está vivendo numa sociedade extremamente ansiosa, extremamente depressiva, e muito por conta disso, cara. A gente não só não vive momento, como assim, assim, o conceito de satisfação é quando você seta, né, é quando você seta um objetivo e você atinge esse objetivo. O problema dessa geração atual, que ela é tão frustrada, tão depressiva e cada vez mais tomando, cara, enfim, remédio e se matando e tudo mais, é porque assim, a gente seta um objetivo. Quando a gente está chegando nesse objetivo, que era pra gente ficar, puta, alegre, a gente já seta um outro mais alto. Então quando a gente chega nesse que daria a nossa felicidade real, a gente já tá pensando no próximo. E a gente vive numa bolha, cara, e num círculo que assim, eu vejo muitos amigos meus mesmo, o cara ele acorda segunda-feira puto da vida, porque ele precisa trabalhar, ele trabalha em modo automático, ele não produz nada de relevante, ele fica naquele Charlie Chaplin, sabe? Tipo, aperta o parafuso, é isso. Vai, aí segunda-feira o cara tá cansado do fim de semana, né, porque ele foi pra balada o fim de semana inteiro. Aí terça-feira ele já toma um vinho em casa, que é pra dormir melhor. Aí quarta-feira ele já tem futebol na televisão, ele já enche a cara de cerveja, vai trabalhar no outro dia também esquisito. Quinta já começa, embala no fim de semana e o cara fica nisso. E aí, cara, vai passar 10, 15 anos, 20 anos, o cara vai olhar pra trás e falar, cara, o que eu fiz, né? O que eu produzi de relevante? Fiz nada. E aí o cara fica mais ansioso ainda, ele fica mais depressivo, porque ele fala assim, cara, eu perdi 20 anos da minha vida e eu não fiz absolutamente nada, eu não juntei R$1, eu não construí nada, E aí é quando o cara, não sei, ele toma talvez decisões erradas ou não, né? Mas acho que a minoria é o não, mas ele toma decisões erradas. Mas eu acho que o que falta de fato é a gente, cara, respirar um pouco, sabe? Sabe aquele negócio, acelera e freia, cara? A gente precisa frear um pouco mais, cara, e não só acelerar. Porque, cara, é o que eu falo, assim, eu falo pra pessoas do meu time, assim, cara, você pode, porque tem muito cara que, assim, você chega num lugar, o cara quer mostrar e tal, o cara começa a trabalhar todo dia até aí meio 11 da noite, meia-noite, o cara mandando mensagem e tal. Eu achei que o cara falou assim, você precisa entender por quanto tempo você consegue trabalhar 14, 15, 16 horas todos os dias, por quanto tempo você aguenta? Cara, eu aguentei 1 ano e quase tive um treco. Com 23 ou 24 anos. Cara, será que você aguenta 5, 10 anos? Eu acho difícil. E aí, você assim, precisa, né? Cara, você precisa, assim, é o que eu falei, o esporte é a válvula de escape para uns. Cara, sei lá, talvez
ficar em casa só vendo uma série, o escape do outro, ou cozinhar é o do outro. Acho que cada um tem que achar o seu, não é necessariamente o esporte, cara. Mas a gente precisa de um momento nosso, sabe? Aquele momento que você, chega em casa, dá uma respirada. E é claro também, assim, precisamos ter muito claro que tem momentos, né, também. Cara, é natural que tenha momentos da vida que as coisas estejam mais turbulentas, que você precisa dar um gás maior, isso é natural. Mas é aquilo, a gente também precisa saber que daqui a pouco, cara, calma, volta um pouquinho ao normal. Então é isso, acelera, freia. Você está trazendo um lance que muito legal, eu agradeço aqui o Filipão, né? Que para quem empreende, eu sempre empreendi, você tá sempre olhando na próxima jogada, né, velho? E isso é foda, porque dá uma ansiedade do cacete e tal. E eu patinei muito tempo até perceber, né? E o Filipão contribuiu muito com a chegada dele aqui para isso, que era perceber, velho, a gente chegou, da hora, vamos comemorar as pequenas conquistas, né, velho? Né, conseguimos um cliente, conseguimos, ter um podcast aqui, velho, do caralho, né? Então, e é isso. E às vezes, você vê, né, você quer ter empresa, aí você quer atender, né, no começo, quer atender empresa que fatura 2 milhões no ano, depois 10 milhões, 100 milhões, 1 milhão, 2 bilhões, aí você não para nunca, né, velho? Exato, o céu é o limite, né? O céu é o limite. E, então isso é muito legal, cara. Eu acho que isso também o esporte traz muito, né? De você conseguir falar, velho, eu consegui completar uma prova de 10K. Sim. E isso às vezes é um padrão comportamental, porque eu também quando completava a prova de 10K, então, eu fiz uma prova de 12K rodando 5-1. Pra mim foi do caralho. Então, só que às vezes você tá tão no looping de não comemorar, que você fala, que bosta, velho, 5. Não podia ser 4,59? Aí você tá sempre vivendo, a gente brinca, escassez, né? Sempre vivendo a parte do copo que você não tomou. Fala, velho, eu consegui rodar 5 pau, que do caralho, que da hora. Né? E a mentalidade da escassez, ela te leva para um limbo, assim, cara. Você vive É só perigoso, escassez, muito perigoso. Muito perigoso. Só da escassez. E, cara, você falou isso, assim, eu vivi demais isso na corrida, cara. Assim, Antes de você contar a história da corrida, que Para. eu queria que você falasse assim, então, com todo esse mindset, hoje você ocupa uma cadeira numa das maiores empresas do mundo. E você tem um título importante aí de ser o cara mais novo ocupando uma cadeira. Queria que você contasse, então, já que é pra gente comemorar as conquistas, eu quero celebrar isso aqui e trazer todo o reconhecimento. Trazer todo esse reconhecimento. Que amanhã tem treino, hein? Tem que dar um exemplo. Acordar 3h40. Cara, eu acho que assim, justamente. A gente tá gravando aqui, inclusive, são 00:30. 3h40. Já vou virado. Assim, eu aprendi isso depois de muito tempo. Na verdade, assim, para não falar que foi depois de muito tempo, foi ano passado, assim, que eu aprendi de fato isso, assim, a estar mais presente nos momentos, a curtir pequenas coisas, porque eu acho que foi um momento onde a gente pôde de fato refletir sobre muita coisa, né? A gente pôde e a gente, cara, quem não refletiu, cara, my bad, porque assim, acho que era o momento ideal para isso. Mas, cara, eu acho que assim, tudo que eu vivi profissionalmente, cara, sempre foi me levando para um pouquinho a mais. De fato, a Mattel, ela foi uma empresa que ela alavancou muito a minha carreira, assim, profissionalmente falando, muito e muito rápido. Assim, cara, e aí zero querendo, falar que, em 3 anos eu fui promovido 5 vezes, né, entre promoções de cadeira e salário, enfim. Porque era uma empresa extremamente meritocrática e, claro, eu tava ali também, eu fazia muito bem a minha lição de casa junto com esse cara que era o meu mentor, meu chefe ali e tal. E aí, cara, chegou um patamar chegou um nível que teve o Covid e eu tava ali, sabe aquele cara, o Romário na pequena área, cara, eu tava ali, foi só, claro, foi caótico porque a gente teve que colocar um plano de 5 anos em 3 meses no ar, mas eu tava no momento certo, na hora certa, e eu consegui contar preparado, né? Preparado, claro, isso assim, não adianta estar no momento certo, na hora certa, e despreparado. São bostas, fala, puta que merda. Cara, que é o Bad 94, não, brincadeira, o cara é o melhor do mundo na época, né? E aí, cara, eu tava ali, cara, obviamente preparado, eu sabia muito do que eu tava fazendo, claro, eu tive apoio, obviamente, também ninguém, acho que isso é muito importante, né, cara, ninguém faz nada sozinho, é impossível. E aí a gente começou a dar muito certo na Mattel e surgiu uma oportunidade porque a gente conseguiu crescer muito o e-commerce de brinquedos, que era um e-commerce ainda pouco expressivo até então, e a gente começou a se tornar relevante, por exemplo, na Amazon, B2W,
Via Varejo, própria ReHap, claro. A gente começou a falar também com o Mercado Livre. E aí, por conta disso, acho que as pessoas da Samsung viram esse resultado, estavam procurando alguém, eles estavam reestruturando essa operação da loja Samsung e tudo mais. E aí acabaram me chamando pra fazer uma entrevista, né? No começo foi assim, me ligaram uma sexta-feira, você pode fazer uma entrevista, eu fiz na sexta, depois outra na terça, depois outra na outra sexta, na terça, cara, a gente quer você, vem. Então foi tudo muito rápido também. Mas aí, mais uma vez, claro, eu sabia muito, eu falei com propriedade, eu já tinha trabalhado também numa empresa coreana, então eu sabia um pouco do que os caras queriam ouvir, então eu contei uma história muito pautada ali na cultura que eu já conhecia um pouco, e eu fui, obviamente, adequando o meu discurso para cada uma das conversas, né? Então, assim, quando você fala com RH, eu conto a minha história de vida, né, profissional de um jeito. Se eu falo com um cara que vai ser meu chefe direto, eu vou contar de outro. E se eu conto pro diretor geralzão, tipo, o VP da Samsung, eu vou falar de outra forma, né? Então, acho que isso foi muito bacana. E aí, cara, eu fui agora, tô há 2 meses e meio, né? Entrei dia 1º de março na Samsung, cara, esse baita desafio, é uma empresa, cara, realmente é muito grande, assim, ela é assustadoramente grande, assim, você ouve falar, mas você só tem noção da grandeza do negócio quando você tá ali, sabe? E você começa a entender, cara, numericamente o que é aquilo, né? Então, hoje eu lidero a parte de e-commerce da loja deles, o Shop Samsung, né, o shop.com. Então, quem quiser também, fique à vontade. Quando o Thiago Leifert ponta o QR Code, ele tá mandando pro seu a gente fez, inclusive... Aliás, Thiago Leifert, brincadeira. A gente fez, inclusive, algumas ativações agora da entrevista no Big Brother, lá, tal, com Zefold, algumas coisas. Juliette, você vai trazer o Juliette pra vamos trazer ela aqui. Agora ela virou, não dá, né? Agora o cachê dela tá... Ficou cara. Já tá o prêmio do Big Brother, o cachê dela. Não, já passou, né? E aí, cara, assim, de verdade, eu realmente... Foi assim, a primeira vez que eu comemorei mesmo, assim, eu tirei, falei, cara, não, eu vou jantar aqui com meus pais, cara, vou comemorar essa conquista, assim, porque era sempre isso que a gente tava falando até o momento. Quando sempre que eu fui promovido, cara, na minha vida, eu já tava pensando na próxima, sabe? Uhum. E eu sempre fui um cara que, profissionalmente falando, eu olhava assim, então, por exemplo, vamos supor, né, no começo eu era um analista. Eu ficava olhando como que os supervisores se comportavam na empresa e eu me comportava igual a esses caras. Porque eu não queria ser comparado com os analistas, eu queria ser comparado com os supervisores. Por quê? Eu pensava assim, na avaliação, quando os caras colocarem todos, eles geralmente avaliam por cadeira, né? Sim. Colocarem todos os analistas ali, os caras vão falar assim, esse cara já nem dá pra estar comparando aqui, o cara já age igual os caras daqui de cima. Então, se torna natural o movimento da promoção, entendeu? Então eu sempre pensei muito nisso, assim, sempre, cara, agir dessa forma, meio que maquinando mesmo. Porque o mundo corporativo, infelizmente, a gente tem que entender que o negócio é um jogo, né? Uhum. E acho que a vida, de fato, é um jogo e você tem que saber a melhor maneira que faz sentido pra você, é claro, de como jogar isso, né? E como se adaptar. Cara, esse exemplo é perfeito, porque, assim, os mais novos que estão nos ouvindo com essa ansiedade de entrar e já querer ser promoção, isso que é um comportamento que a gente já está mais acostumado de falar, cara, se você quer ser promovido, comporte-se como quem você quer ser. Exato. E a hora que você conseguir fazer isso, você fala, cara, legal, agora que você já você vai ser oficialmente, toma. E a gente tem isso invertido hoje em dia, né? Exato. É o cara que ele tá zero preparado, mas ele acha que ele está preparado. Eu acho que isso também é um pouco do que a gente estava falando mais no começo. Eu acho que, não sei se é um erro do sistema, mas em algum momento isso se perdeu, sabe? Eu vejo hoje muita gente despreparada mesmo entrando no mercado, e o ponto não é nem estar despreparado, porque despreparado, acho que, cara, a gente consegue treinar e ajudar e tudo mais, mas é o despreparado achando que, assim, o cara em 2 anos vai virar vice-presidente de uma multinacional, entendeu? E é o que a gente tá falando, cara, é constância, consistência, cara. Ninguém vira vice-presidente... cara, tendo 2 anos de avaliação, cara, exceed e o resto below. Não existe isso. Uhum. É consistência, cara, consistência. E aí, isso eu acho que é uma grande frustração dos jovens.
E eu acho que assim, isso também pode ser bom por um lado, porque tá abrindo muitos novos segmentos, porque o jovem de hoje ele não tem uma paciência não para mundo corporativo e tal. O cara não quer, não tem condição. Porque assim, ele não cabe mais. Então a gente vê um movimento muito grande de startup, a gente vê um movimento, obviamente, cara, enorme no YouTube agora, cara, TikTok, Instagram, acho que qualquer mídia. E os jovens estão dominando isso, porque cada um, eles querem ser chefes deles mesmos, saca? Sim. E eles querem fazer, não sei, minha visão, assim, eles querem fazer algo que para eles faz sentido, eles não querem ser demandados de uma coisa que ele nem sabe o que é que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo porque, assim, ele precisa seguir aquilo, sabe? Então eu vejo isso, obviamente, com bons olhos por um lado, mas preocupado também por outro, porque, cara... no fundo esse BO aí são das empresas, né, velho? Total. Porque hoje o cara, por exemplo, sei lá, tem segundo grau, ou não tem nem segundo grau, mas se o cara dirige, ele tira 2,5 pau de Uber. Total. Esse cara vai trampar onde? Por 1.100, velho, 1.200, que é o salário mínimo. O cara tira 2,5 pau de Uber, meio que faz o horário dele, vai ralar, beleza, mas... né? Sem nenhuma escolaridade. Tem um outro menino também, filho, de uma condição bem desfavorável, que eu conheço. O cara não teve meio que estudo e tal, aquela educação mais da periferia, assim, sem muita estrutura, mas o moleque é youtuber hoje, o moleque gira 6, 7 conto no mês, velho. Esse cara vai trampar onde, velho? Então assim, o mundo também deu essa oportunidade. Total. E aí esse BO agora ficou na conta da empresa. Como é que eu atraio esse cara? Como é que eu retenho esse cara? A gente tem um amigo em comum que trabalha na consultoria, e aí o cara fala assim, cara, a gente não consegue atrair talento, velho, porque eu vou pagar aqui 2 pau pro cara, só que o cara vai fazer alguma coisa de youtuber aí e vai ganhar 3, 4, ou vai virar Uber. Então, mas aí que tá, aí que eu acho que é o grande ponto que a gente precisa também ter muito claro, né? Eu acho que assim, e aí mais uma vez voltando para o ponto da ansiedade e das questões que a gente está falando do mundo de hoje, eu concordo com você. Porra, o cara ganha 2 contos aqui, mas ele pode ganhar 7 contos como youtuber. Tá bom, mas esses 2 contos daqui a 10 anos vão virar quantos? E daqui a 10 anos esses 7 contos de youtuber vai virar quanto? Esse é o ponto. Não sei, né? Não. Esse que é o mundo. Felipe Neto hoje podia estar ganhando. Não, mas assim, é um em quantos, entendeu? Sim. Aonde estatisticamente, né? Não, mas assim, antigamente não tinha essa possibilidade. Não, total. E agora tem, e agora. Hoje eu tô dizendo, aí a empresa ficou com. Porque o cara vai. Eu concordo, tem um Felipe Neto. Só que pra você explicar pro moleque de 22 anos que só tem um Felipe Neto, ele acha que ele pode ser, né? Sim. E alguns de fato acreditando viram, né? Não, exatamente. Isso em algum momento é foda, isso né? é bom também. É foda. Mas o ponto também que eu acho que assim, isso está mudando as culturas das empresas também, o que eu acho demais, assim. Uhum. Cara, hoje empresa que paga mal, cara, esquece, é assim, o cara tá fudido. E não fudido porque, puta, não vai ter ninguém, mas é porque assim, cara, é o que você falou, é difícil você reter talento, porque o cara vai olhar pro lado e vai falar, porra, mas aquele youtuber ali, vou tentar também. Cara, e numa dessas surge o Whindersson Nunes, surge o Felipe Neto, surge o Lucas. Não, e numa dessa o cara perde um puta analista que era bom e que fala, puta cacete. E às vezes porque o cara comprou um sonho do... E é o que eu falo também, assim, a gente como, enfim, como ou líder ou como empresa, a gente precisa também entender as necessidades, porque às vezes não é o dinheiro. Sim. Tipo, eu, por exemplo... Hoje é pertencimento, essa é a palavra. Pertencimento, exatamente. Então, assim, às vezes você, cara, você dá um pouquinho a mais, alguma coisa ali que você, puta, pra você nem vai mudar muito o seu resultado, e pro cara é demais, assim, sabe? Então, assim, a gente entender também, acho que isso é muito legal, que eu tava, um spoiler que eu acabei vendo uma reunião, assim, uma parte da reunião de vocês, e de verdade, assim, cara, a energia que tinha ali das pessoas, dá pra ver que tá todo mundo engajado, tá todo mundo, cara, comprometido junto, cara, contente e motivado ali, cara. E isso é difícil pra caralho, eu achar, nos dias de hoje, né? Cara, eu entro em reunião, assim, meu dia inteiro em reunião. Cara, é todo mundo com aquela cara de cu, perdão da palavra, tipo assim... Não é hora de acabar, né? Não é hora de acabar, porque é esse ciclo que eu falo, sabe? As pessoas, elas não trabalham por elas trabalham porque, assim, o sistema falou pra elas que elas têm que fazer isso. Que elas têm que ir na facul, depois elas vão se formar, têm que trabalhar numa multinacional, e aí depois ela vai ficar na multinacional há 30 anos da vida, e aí, cara, de repente ela se aposenta e vai morar em Serra Negra. Tipo assim, é isso, cara. Ou vai pra Santos, né, pra mensagem. E eu acho que, assim, a gente tem que questionar o sistema, cara, o tempo inteiro. E aí não importa se você... Foi mal. Não, pode completa aí. Não, e essa questão do sistema, né? Antigamente o cara vivia ali, sei lá, 60 anos, 70. Então agora o cara se aposentar já começou a ficar mais difícil. E tem um outro fator, né? Você tem super novo, com 28, uma puta cadeira na multinacional.
cadê o cara do cabelo branco que tava nessa cadeira, né? Não Exato, tem mais. exato. E aí o cara com 50, eu tenho 42, já tô fudido. Então temos que vender curso aqui, filho. Mas o cara não contrata um cara de 50 anos, velho. Talvez, assim, numa cadeira muito alta, o cara que tiver uma expertise. Porque, você tem um cara de 28, 30, 40, dando um puta gás, com conhecimento razoável, ou melhor até. E aí é isso. Até eu sempre que eu vejo, lembro dessa situação, eu falo assim, cara, o cara precisa começar a investir em startup porque ele vai ter que ser um empreendedor da terceira idade, velho. Esse é o caminho para todo mundo. Ou o cara se capitalizou muito bem, mas a gente sabe que na pirâmide uma parte vai conseguir, outra não. O cara vai ter que, com 60 anos, vai abrir um salão de beleza, vender bolo. E aí eu falo pros caras, né, pra todo mundo, falo, cara, já começa a investir na startup com 30 anos, você vai colocar ali, sei lá, 5 pau, 10 pau, 20 pau, porque você vai ter que se empreender, velho. Você vai ter que empreender. A não ser que você esteja muito no topo e beleza, mas senão vai chegar com 60 anos, seu mercado de trabalho acabou, e aí você vai ter mais 40 para viver. Ou você educa bem seus filhos para ele sustentar, também é um caminho. Ou você fala, cara, com 60 eu vou ser o chefe de cozinha. Exato. E aí o cara vai ter que aprender. Então, com 40 já começa a apostar nas startups para saber como é que é o empreender, né? E aí, cara, até fazendo um gancho, acho que assim, não só na vida, mas, cara, trabalho, esporte, acho que cara, planejamento, né, velho? Você falou assim, cara, hoje a gente tá falando muito desse viver no piloto automático e tal. Então imagina, você tá com 60 anos, fiquei desempregado. Fudeu, você tem mais, cara, hoje, na média, você tem mais 20 anos de vida, velho. Aí, você tem mais 20 anos, vai fazer o quê? Vai viver do quê? Entendeu? E aí você, das duas mãos, tem que baixar muito o padrão de vida, cara, e muito mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a minha avó. Cara, e assim, aí família tem que ajudar. E, cara, isso destrói a pessoa, né? Sim. Porque assim, eu tava acostumado com um padrão de vida, X na vida e tal, enfim. Ou, é o que você falou também, cara, se planeja antes, velho. Então começa. E aí o ponto que hoje, acho que todo mundo mira no teto. Cara, mira na mesa, velho. E vai aos poucos, entendeu? Você não precisa, cara, abrir um empreendimento. Você não precisa abrir a próxima Amazon hoje. É isso aí. Cara, você não precisa. Você sabe que você falou isso, a gente comprou a nossa tranquilidade com isso, né? Porque você vai crescendo, aí você vai vendo. A primeira empresa que eu fundei foi em 98, foi uma startup. Na primeira época dos milionários.com, caralho, vivemos todo o sonho ali, ganhamos. A gente conseguiu 500 pau de aporte em 98, então foi interessante a historinha. Mas a gente viveu a bolha, saiu na capa da revista e passou a bolha. E aí você vem vivendo tal, aí depois volta a segunda bolha da internet, escalável de caralho, consultoria no Scala, treinamento no Scala, que merda. Aí você fica vivendo, aí você fala, puta, não, mas tem margem. Aí você acha um outro caminho que é isso, velho, puta, aqui vai ficar gostoso, vai ficar quentinho, Exato. Legal pra cacete, vamos construir uma história, mudar a vida de um monte de gente, né? A gente, já treinou 10 mil pessoas, velho. Você fala, porra, de algum jeito, você falou, se você vê esse podcast pra uma pessoa, legal pra caralho. Então, é legal você trazer isso mesmo, assim, né? Porque a gente, cara, se conforta em construir uma história que é legal pra você. Porque a revista sempre vai te vender uma lancha mais cara, né, velho? O cara que tem a lancha de 4 andares, com helicóptero, 4 jet ski, ele não tá satisfeito, velho. Porque ele não tem 5 jet ski, né, velho? Como é que vai pôr o quinto? Porra! Não dá pra pousar 2 helicópteros ao mesmo tempo? Caralho, que lancha é essa, né? É o que a gente então a mídia sempre vai te dar um... Sim, vai distorcer. Cara, e assim, a gente precisa também ter muito cuidado com o que a gente consome, né? Em relação a conteúdos e... Cara, acho que em todas as plataformas, né, cara? Porque isso também gera uma frustração e um sentimento de não pertencimento gigantesco, né, cara? E aí a gente vai ficando cada vez mais, porra... eu quero isso. Eu quero aquilo. E é aquele negócio, né, cara? A gente começa a gastar dinheiro... que a gente não tem para agradar pessoas que a gente não gosta, porque assim, a gente quer criar uma máscara. Tem um cara que ele fala assim, compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Mas é isso, cara, porque a gente quer mostrar que a gente tem o carro mais legal, que a gente mora num AP mais não sei o quê, que a gente tem a roupa do momento. E aí, cara, você trabalha em função disso, sabe? E aí a gente esquece que, porra, experiências, e aí, cara, isso eu acho que é muito bom, assim, experiência não precisa... Cara, outro dia eu tava falando de experiência, não sei quem. Mas porra, experiência, como que eu vou pagar uma viagem pra não sei aonde? Eu falei, cara, mas que experiência que você tá falando, assim, cara? Experiência, isso é uma experiência. Acho que qualquer um pode ter experiência. Então acho que a gente ser mais aberto também, cara, e se permitir mais, coisas, observar muito mais também, e tá presente, né, sempre nos momentos que a gente estiver, cara, com outras pessoas, principalmente, cara, isso é muito importante e ajuda pra caramba também, assim.
Cara, olha, que aula, hein? Que aula, é? Eu falei que seria uma aula. Acho que a gente tem conteúdo aqui, essa frase vai virar clichê, mas enfim, é que a mesa tá ficando, trazendo os caras de peso aqui. A gente teria conteúdo para mais uma hora e tanto, né? 1h40, pelo menos no meu timer aqui, bastante. 1h20. Você falou lá, só pra gente já caminhar pro final aqui, você falou que a primeira maratona 4 horas... 4 horas e 4. E você... No esporte existem alguns marcos, né? Então tem alguns tempos, distâncias, provas e tal. E um dos mais difíceis dentro da maratona, né? Um de respeito, que você fala, putz, esse cara, né? Sub 3. Você fala, putz, que o cara correu uma maratona em menos de 3 horas. E você conseguiu isso. Cara, esse marco doído. Se você pudesse contar um trailer dessa história, seria super legal. Vou tentar resumir também, mas do 103 ao sub 3, ainda vou lançar esse... Não, brincadeira. Acesse agora! Mas assim, cara, basicamente foi isso. Eu corri a primeira maratona, eu fiquei encantado pelo desafio mesmo, né, cara? Eu acho que cruzar a linha é emocionante, assim, cara. Você sabe do que eu tô falando, você vai saber em breve também. Meio maratonista. Você falou. E... Já sei metade da emoção. E aí, cara, enfim, eu fui fazendo algumas maratonas e eu achei isso, assim, é consistência, aí você vai. Em 2017, eu corri uma maratona em São Paulo, SP City, e eu, enfim, larguei muito forte e tal, quebrei, fiz 3 horas e 16. É um ótimo tempo. Tá? Quebrei então, é foda, hein, velho? Vamos lá. Mas eu larguei pra menos e não deu certo, enfim, fiquei muito frustrado. E aí fui pra uma outra maratona em outubro desse mesmo ano, 2017, Buenos Aires. E aí lá eu fiz 3 horas e 6 minutos. E aí eu lembro, cara, que assim, então foi a primeira vez que passou um filme na minha cabeça, eu falei, cara, é possível fazer isso aqui. Porque eu falei, cara, era aquele obeso da adolescência, aquele cara que, achava que nunca ia correr 10 km para menos de 1 hora na vida, cara, podendo fazer sub 3. Eu falei, cara, eu vou fazer. E assim, na verdade, pra mim, a maratona, ela tem um significado a mais do que o tempo, cara. E pra mim, o significado do sub 3, naquele momento, ele foi justamente provar pra todas as pessoas que também, cara, se fodem de alguma forma, que tem uma autoestima baixa, porque a minha era muito baixa quando eu era jovem e tal. Parece que eu tô idoso, mas enfim, só quando eu era jovem, não tenho nem 30 anos. Mas assim, fiquei um pouco mal. Foi, na verdade, foi, cara, pra falar para essas pessoas assim, cara, todo mundo pode, velho. E porque todo mundo me falava que era impossível eu correr 10 km abaixo de 1 hora quando eu comecei a correr. Que eu não ia conseguir, porque eu pesava 103 quilos. E são as mesmas pessoas, cara, ou parte delas, que hoje falam, nossa, pô, você corre demais, hein? Como é que faz pra fazer isso? Eu falo, cara, são 10 anos correndo direto. E aí o ponto foi que eu fiz essa prova, eu comecei a treinar para uma maratona em 2018, que ia ser em Porto Alegre, e eu larguei com isso na cabeça, né? Subi 3 e treinei para aquilo, assim, treinei duro para aquilo. E eu lembro que, assim, durante 6 semanas seguidas, toda quarta-feira eu começava, cara, 15 para 6 horas da manhã no Ibirapuera, antes de trabalhar, eu fazia uma meia maratona para 1h29, que tinha que ser a passagem da meia maratona. Então, era muito louco, assim, e você começa a construir cabeça, né? Você fala, cara, tem que estar ali. E aí eu tava muito presente na prova, e eu lembro que eu larguei com umas 20 pessoas, assim, na prova, e aí foi ficando, né, cara? A cada 5 Todo mundo vinha pra sub 3. Todo mundo pra sub 3. E aí, cara, foi ficando, 2, mais 2, mais 2. E eu lembro que eu passei o quilômetro 35, cara, eu e mais dois caras, né? Quando eu passei o quilômetro 35, cara, juro, bateu 35, os dois ficaram. Aí eu falei, nossa, agora vai sozinho. Tava uma chuva, um vento e tal. E aí eu acho que é isso, assim, você falou, né, como você consegue estar presente, focado e viver aquilo e não deixar que nada te atrapalhe. Eu acho que, assim, a partir do momento que você, cara, está preparado, que você, cara, sabe o quão duro, e sempre só você vai saber, o quão duro você, cara, trabalhou, né, ou treinou para estar ali. E, cara, o quanto você quer, que eu acho que, assim, às vezes a gente acha que quer muito, mas não quer muito. E eu queria muito aquela conquista naquele dia. E, cara, doeu pra caramba, tava chovendo e tal, mas, assim, eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que acabar, assim, no meu limite. E eu lembro que eu acabei, foi 2 horas, 59 minutos, 52 segundos essa prova. Por 8 segundos. Por 8 segundos. E assim, cara, se eu não tivesse acreditado até o final, cara, eu poderia não ter conseguido. Não tava contando essa história. Porque era, sei lá, imaginando, quando eu 35, faltavam 7 quilômetros, se eu aumentasse, cara, menos de 2 segundos por quilômetro, já não dava. Já não dava.
Então, acho que é isso, assim, a gente, cara, acreditar, cara, trabalhar duro pra caramba, e aí eu acho que isso vale pra todos os âmbitos da nossa vida. E, cara, querer muito, velho. Querer muito porque acho que o mundo ele é duro aí fora, né? Ele premia realmente quem tá afim, quem corre atrás, e quem mostra que velho, é resiliente, né? Ele premia o antifrágil, né, velho? É aquele cara que, porra, ele vai se beneficiar com o caos, né? Aquele cara que ele vai sair do caos muito mais forte, né? Então, acho que é um pouco disso, cara. Cara, ó, a gente sempre, o dia que acabar isso aqui, a gente tá lascado, né? Os caras vão, eu quero minha caneca. Vai chegar na sua livro. Uma lembrancinha que... Isso é pro semestre que vem, o spoiler. Uma lembrancinha que simboliza a nossa marca. Né? E eu que adoro caneca. É caneca? Uma caneca. Puta, Uma caneca e mais algumas firulinhas aí. Então, esse é um kit que simboliza a nossa marca que ficou mais velha, né? A aceleração de vendas que vem aí desdobrada da Inside, que é a consultoria fundada pelo Marcelo lá há 11 anos. E aí a aceleração vem, nosso jovem, cheio de energia. Tem um QR Code, depois convido você para assistir o vídeo e tomar um café junto com a gente. Fechado. Cara, deixa eu mostrar aqui no pessoal. eu acelero um maratonista. Uma dose de energia para o seu progresso. Isso aí. Sempre importante. E aí dentro do pacotinho, dentro da pacotinho aí tem umas firulinhas depois legais, tem adesivo. Eu quero ver se o adesivo, o seu notebook da Samsung aí precisa de adesivo. Pode adesivar, então. Tem a história das vendas aí, justamente resgatando a autoestima dos vendedores. Vale a pena tomar porrada e crescer e ter essas viradas. Cara, eu tenho palavras para agradecer. Foi uma aula mesmo, né? Puta experiência. A gente, de fato, passou muito mais do tempo aqui, mas putz, a gente poderia ter mais. Ainda falamos 2 na horas. prática de todos os nossos treinamentos, né? Pois é, passamos de cabo a rabo. Depois a gente vai fazer um deparo aí para nosso garoto propaganda aqui. Cadê? Cara, muito obrigado mesmo. A gente é vizinho, né? Vizinho profissional aqui do lado mesmo. Você pode tomar aqui quantos cafés você quiser com a gente, pra gente bater papos. Com câmera ligada, sem câmera ligada, vai ser sempre um prazer. Obrigado mesmo, tamo junto. E eu vou te convidar para fazer o Vendas, UOL, que é o nosso grito de guerra. Vambora. Para resgatar de fato essa energia. Obrigado a vocês, de verdade, prazerzaço. Eu adoro trocar ideia, aprender e acho que é isso, cara. A curiosidade, ela move o homem. E vamos fazer o Vendas, ou que eu já aprendi também ali. Mano, Marcelão. Vendas! Uou! Tamo junto, valeu. Valeu, pô, bom pra caralho. Valeu aí ter vindo. Valeu. Da hora. Caralho, mano, porra.